Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam bem-vindos ao episódio de número 69, o famoso 69 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E sim... eu não resisti ao trocadilho, gente. Eu adoro piada ruim, eu adoro trocadilho. Tem um que eu tava falando com os amigos esses dias que é assim... por que a cobra decidiu virar uma escova? Porque ela cansou de serpente. Nossa, Edu... gente, tô chapado de dopamina aqui. Enfim, chegou no episódio 69, achei importante a gente trazer o tema do sexo e diversão. Então assim, gente, o tema de hoje é sexo, tá? Graças a esse número maravilhoso que é o 69. E pra gente penetrar mais gostoso ainda na ideia desse episódio, a gente vai falar do sexo nos relacionamentos saudáveis e nos relacionamentos tóxicos, tá? Então a ideia é que seja um episódio mais leve, mais descontraído, educativo e bem íntimo pra vocês. E talvez esse seja o primeiro episódio, eu acho que é o primeiro episódio em que eu vou dar dicas pra quem está no relacionamento. Ou mesmo está num relacionamento bem longo, coisa que vocês me pedem muito. Eu recebo muita mensagem, pô, Edu, só fala de término. É o que mais dói, né? Porque quando tá tudo bem, vocês não querem nem saber de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, de consultor. Mas basta dar algo errado, Edu! Sei bem como é que é. Então o objetivo de hoje, gente, é entender o que é a química sexual e quais são os sinais de que tá rolando essa química entre vocês, tá? Vamos também falar bastante sobre como as transas se desenrolam nos relacionamentos saudáveis. Eu vou dar várias dicas para melhorar a vida íntima de vocês dois. E vamos falar, por fim, sobre o impacto do sexo nos relacionamentos tóxicos e também como a atração sexual prejudica o seu emocional quando o relacionamento acaba, tá? Então a gente vai falar dos relacionamentos em si, dos saudáveis. Vamos falar só um pouquinho dos tóxicos e depois falar sobre como a química sexual pode atrapalhar quando rola um término, tá? É isso aí, gente. Vamos nessa que o episódio de hoje vai ser bem gozado. Ai, meu Deus, não resisti mais esse trocadilho. E, gente, só lembrando que vocês podem acompanhar meus vídeos lá no TikTok ou no Instagram. Tá, por lá a gente fala bastante sobre o podcast e também fala sobre diversos temas em vídeos mais curtos. É só me procurar pelo @edu.baggio ou clica aqui na descrição desse episódio que vai ter lá o link para o meu TikTok e para o meu Instagram. É só me seguir, tá bom? E já começo pedindo a vocês para avaliarem se vocês escutam esse podcast no Spotify. Vocês podem me avaliar com 5 estrelas, que isso ajuda para um caralho ao crescimento aqui nessa plataforma, tá? Mas não se esqueça que a gente tá também agora na Amazon Music ou Amazon Podcast, sei lá, no dispositivo de música, de som da Amazon. Acabei de coloquei na semana passada. Vocês podem escutar então também agora pela Amazon, mas se vocês puderem continuar aqui no Spotify, porque a gente acumula as visualizações e reproduções todas num lugar só, o que é melhor pra mim. Mas se você de repente não tem mais Spotify, tá na versão gratuita e tem a Amazon por causa do frete lá do Amazon Prime, que é onde você vê os vídeos, dá pra ouvir por lá também, tá bom? Quero ser generoso com todo mundo, então quem só pode ouvir pela Amazon pode ir pra lá também, tá bom? E muito bem, a enquete de hoje que eu quero que vocês participem tá aqui embaixo, tá no episódio no Spotify, você pode participar da enquete, é só votar lá, é um voto por pessoa. Nessa que eu fiz só dá pra votar uma vez, às vezes dá pra fazer múltipla escolha. E lembrando, é totalmente anônimo, tá? A participação nessa enquete é anônima, tá? Ninguém vai saber que foi você que votou. E a pergunta é, como anda a sua vida sexual? Aí tem 5 opções. Opção número 1, muito bem gozada. 2, tá molhadinha. 3, já esteve mais intensa. 4, tô só na masturbação. E 5, assexuada. Então votem lá. Pode ser que na hora que esse episódio for ao ar, na terça, eu tô gravando hoje é sábado. Aliás, ele vai ao ar na quarta-feira, né? Que vai ser, que dia que é hoje aí pra vocês? Quarta-feira, hoje é dia 18, pra mim é dia 14. Tô gravando um sabadão aqui. Mas acho que ela vai mudar até lá, mas essa é mais ou menos a enquete. Vão lá, participem, gente, porque eu adoro saber a opinião de vocês. Tá, o que vocês estão pensando. E como eu sempre trago pra vocês um pouco da minha vida pessoal, né? Porque eu quero que vocês me vejam não só como um consultor ou um criador de conteúdo, mas também como um ser humano que também acerta, erra, transa, não transa, às vezes ama, às vezes é mal amado, às vezes ama errado também.
Então eu quero criar essa proximidade de vocês. E eu tenho uma história muito engraçada com o 69, que há muito tempo atrás, quando eu era bem moleque, assim, eu tinha uma namorada, a gente tava super apaixonado, assim, bem no começo do namoro, nos primeiros 6 meses, eu acho. A gente tava num bar com os amigos, assim, conversando. E rolou o assunto do 69, assim. E essa minha namorada, ela era um pouco tímida ainda na cama. Ela tava começando. Eu já tinha tido uma outra namorada antes dela, então eu já sabia alguma coisa, mas ela tava bem no comecinho, assim. E ela ficou um pouquinho desconfortável. Ela me olhou, quando o pessoal falou de 69, ela me olhou, assim, meio assustada. Eu falei assim. Eu não lembro bem o que eu falei, mas eu falei, quem sabe um dia a gente possa fazer, mas não sei se você gosta, né? Porque eu sabia que ela era bem tímida, não quis forçar a barra. E deixei por isso mesmo. Aí, mas no final da noite, né? A gente acabou indo pra minha casa. E, puta, rolou uma transa maravilhosa, assim. Mas foi muito engraçado o começo dessa transa, porque a gente chegou na minha casa, a gente tava sentadinho assim no sofá, ela falou assim, tira a roupa agora. Eu falei, nossa, ok. O que foi? Tá tudo bem? Ela falou assim, quem disse que eu não sei fazer 69? Eu falei, Foi muito legal esse momento. Acho que ela nunca tinha feito, não sei, eu não perguntei, mas foi muito legal, assim, a iniciativa dela, achei legal. Agora eu vou confessar a vocês, gente, eu não gosto de fazer 69. Ok, é o título do episódio, mas eu confesso que eu não gosto, eu vou explicar o porquê. Não sei vocês, eu já conversei com alguns amigos e amigas e eles confirmam esse desconforto que eu vou falar agora. Que é o seguinte, quando você tá recebendo um boquete, é legal sentir e ficar ali prestando atenção no prazer que está sentindo. Assim como quando eu pago um boquete pra uma menina, né, tô lá chupando ela, eu quero que ela se concentre no prazer. E eu acho que no 69, quando os dois fazem ao mesmo tempo, você fica meio preocupado em também agradar outra pessoa e você acaba não curtindo. Então acho que é mais erótico e sedutor e doido do que propriamente prazeroso para mim. Alguns amigos meus concordam comigo, então é assim que funciona. Mas enfim, isso tudo posto, vamos ao primeiro tema, que é o que é a química sexual. Muito bem, e o que é a tal da química sexual? Cara, a Legião Urbana fez música sobre isso, tem uma extensa literatura sobre isso também, todo mundo meio que sabe. Eu confesso que quando eu tava procurando uma definição de química sexual, eu não tive muito sucesso porque ela é tão óbvia que essas definições são horríveis. Então a definição mais simples é: química sexual é uma forte atração sexual por alguém. E é isso. Então é você olhar e sentir tesão, olhar e querer e ter uma química ali entre vocês, uma atração muito forte. E é uma explosão de dopamina. Lembrando que o amor, gente, é um processo químico. Tá? As coisas acontecem na nossa cabeça, não no nosso coração. Tá tudo na cabeça, né? Então assim, e quais são os sinais dessa forte atração sexual por alguém, que é a tal da química? Um primeiro sinal de 5 que eu separei, que são os principais, é o seguinte. A química sexual é aquela coisa que, tipo, você encostou, transou. Pelo menos quando acontece comigo e com as pessoas que eu conheço, que eu converso, com clientes também, a química quando é muito forte, até tem uma prima minha que sempre fala assim, quando ela conheceu o marido dela, que assim, ela falou, ele chegava aqui em casa, eu abria a porta, a gente ia direto pro sofá, dava 2, 3 depois que a gente ia dar oi. Eles estão juntos há 13 anos. Então, assim, essa coisa meio encostou, transou, sabe? Tá no cinema e põe a mão na coxa, e põe a mão não sei aonde, vocês estão sempre juntos, vocês andam na rua se tocando, sabe? Essa coisa, assim, tipo, dá muita vontade de encostar na pessoa e ter esse contato físico, né? Segundo ponto, a química sexual, na minha opinião, ela tem que ser bilateral, ou seja, os dois sentem a mesma vontade. Porque quando você sente uma grande química por alguém, mas essa pessoa não sente por você, ou seja, a porra toda não é recíproca, aí acho que não tem graça. É legal a química sexual quando ela é bilateral, ela é recíproca, os dois sentem a mesma atração pelo outro, e rola pra caralho, e quando rola assim é do caralho mesmo. Meu Deus, como eu vou falar palavrão hoje. Terceiro, eu acho que a química forte, a química sexual verdadeira, rola uma atração dentro e fora da cama. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma grande química com alguém, quando eu me conecto, por exemplo, tinha uma garota com quem eu namorei, a gente namorou por 8 meses. E, cara, foi uma transa muito boa, assim. E era impressionante, cara, onde a gente tava, a gente tava sempre se tocando, assim. Eu sentava do lado dela num teatro, num cinema, num restaurante. A gente se olhava assim, a gente sentia... Cara, sério, eu sentia a eletricidade erótica entre nós dois, sabe? E eu lembro que uma vez eu tava num restaurante, assim, eu botei a mão na coxa dela. Ela me olhou e falou assim, põe essa mão mais pra cima, tipo,
pro meio das pernas dela e coloquei e a minha mão ficou ali a noite inteira. Aí ela colocava a mão no meu pau e ficava aquela coisa, cara, assim, muito discreto, mas muito gostoso também, sabe? E a gente ali e tal, se amarrando. E outras coisas, uma vez a gente foi num museu aqui em Curitiba, Museu Oscar Niemeyer, quem não conhece, venha. E, cara, a gente andando, assim, a forma como a gente andava, pegava na mão, tocava um no outro, fazia, às vezes, até no jeito de falar, e sabe, e tá sentado frente a frente, tomando um café, a gente tinha uma conexão. Isso fazia a gente rir muito, a gente, ria muito das piadas um do outro, a gente se achava engraçado, a gente cantava um monte, então, assim, era uma coisa muito gostosa. Então, você percebe que a química ela acontece não só quando vocês estão ali fodendo gostoso na cama, mas também em todo lugar vocês sentem uma eletricidade rolando. Isso é um bom sinal, tá? 4. A química sexual, quando ela é boa, ela te deixa, depois do sexo, com uma forte sensação de alegria e satisfação. E lembre-se disso, anotem esse ponto aqui no episódio de hoje, do 69, porque isso aqui vai influenciar lá nos relacionamentos tóxicos e no término. Vocês vão entender por que no relacionamento tóxico o sexo às vezes é muito bom, mas não traz a sensação de alegria e satisfação. Vocês já vão entender, então segurem até o final, tá? E por fim, a conexão emocional ela é intensificada. Ou seja, quando vocês têm química sexual, a química emocional também costuma ser intensificada. Mas assim, por favor, né? Prestem atenção agora. Aumentem um pouquinho o volume do podcast. Aumentou? Valeu. Vou falar devagar. Não confundam química sexual com conexão emocional. E muita gente comete esse erro. Tá? Então, o fato de vocês transarem para um caralho ser bom pra cacete, os dois gozam, não significa que vocês estão íntimos emocionalmente. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes vocês têm conexão emocional, uma amizade gostosa, mas a química sexual não bate. Mas a química emocional influencia na sexual e vice-versa. Então, assim, quando vocês transam bem e tem uma química sexual, puf, cara, geralmente o emocional também ele é intensificado e catalisado, tá? Então são esses 5 sinais. Encostou, transou, é bilateral, atração dentro e fora da cama, forte sensação de alegria e satisfação e conexão emocional. A conexão emocional é intensificada. Se você chegou aqui e pensou, nossa, nunca senti nada disso, sinto muito, receba meu abraço. Mas se você sentiu, bora, né, curtir a vida. E muito bem, e agora a gente vai entrar na parte do sexo dentro dos relacionamentos. E eu quero começar esse tema fazendo a seguinte pergunta. Pra você, qual é o peso do sexo na relação? Pensou aí? Eu vou te responder. Qual é a minha opinião pessoal e profissional? O peso é imenso. Tá? Eu não consigo ficar num relacionamento em que o sexo não seja bom. A menina pode ser incrível, vai virar amiga. Se é só incrível, o sexo não é bom, vai virar amiga, paciência. Pode ser a mulher mais compatível do mundo comigo, mas se o sexo não é bom, não vai. Porque, cara, eu sou monogâmico, eu só vou poder transar com essa pessoa. Se ela não me satisfaz ou vice-versa, não faz sentido. Entendeu? Então o peso é muito grande. A transa tem que ser boa. Ok, pode não ser maravilhosa, pode não ser a melhor transa da sua vida, mas tem que ser satisfatória para um caralho. Porque se não é, a relação não sustenta, tá? E o contrário também é o oposto. Só sexo bom não segura relacionamento bosta, tá? E muito bem, sexo nos relacionamentos saudáveis. Vamos às dicas. Eu separei várias aqui, meu Deus, é bastante coisa. Então, primeira coisa que eu acho que é importante pra você que tá aí namorando, casado, ficando, enfim. Você tem aí o parceiro ou a parceira, né? Dica número 1, por favor, principalmente homens e mulheres, relacionamentos hétero. Homens, os dois têm que gozar, tá? Eu acho lamentável quando eu escuto relatos de mulheres que falam assim... Lamentável no sentido de triste, né? Não do condenar. Em que as mulheres falam, que gozar é um privilégio. Hoje em dia, uma mulher gozar é um privilégio. Não é um privilégio, deveria ser básico, né? E tem muito cara que, come a namorada, come a esposa e não faz a mulher gozar e não tá nem preocupado com isso. Nunca chegou perto e falou assim, você tá gozando também? Então, homens, cuidem com isso, tá? Fiquem atentos. Segunda coisa que eu acho que é muito importante num relacionamento saudável, que é o grande foco nas preliminares. Isso aqui é uma vez que uma galera peca. Essa ideia de, vamos direto pra transa, sabe? Vamos direto pra penetração, já quer meter. Né? Lógico, é gostoso meter. Tem vezes que, vocês chegam, os dois estão excitados, a menina já tá lubrificada, você também já tá de pau duro, doidão. Ou os dois estão excitados, ou as duas estão excitadas, e vai direto ali pro... Calma. O corpo, gente, é enorme. Tá? Tem orelha, tem nariz, tem nuca, tem cabelo, tem pé, tem joelho, tem coxa, tem bunda, tem costas, tem barriga, tem mamilo, tem espaço entre os mamilos.
sabe? Gente, tem muitas partes no corpo pra vocês tocarem antes de ir direto pra transa. Tá, então não se esqueçam das preliminares. Muita gente, às vezes tem cara que tem ejaculação precoce, que goza rápido, porque ele vai direto ao assunto. Então, você vai relaxar, meu grande companheiro, se você der uma relaxada ali, né? Tipo, ir mais devagar, sentir preliminar, beija na boca bastante, beijos longos de 5, 10 minutos, aquela coisa, vocês se lambem inteiros, tira a roupa devagar, vai curtindo a revelação do corpo, porra, faz diferença. Mas, lógico, tem horas que a gente quer ir pra fodelança de vez, mas acho importante vocês lembrarem das preliminares, tá? Outra coisa importante que é num relacionamento saudável, que é a boa frequência, né? Ok, casais que têm uma boa química, às vezes ficam um mês sem se ver, um dos dois vai viajar, uma das duas vai viajar, e puta, velho, quando volta é espetacular, toda vez que encontra é espetacular, principalmente em relacionamento à distância, né? Mas eu acho bacana transar pelo menos umas 3 vezes por semana, quiçá 4, quiçá 5, quiçá todo dia, mas não precisa ser todo dia, mas pelo menos dia sim, dia não, acho que é muito importante, é uma boa frequência. Outra coisa que é importante, meninos, vou dar muita bronca em homem aqui, porque é homem quem mais tem que aprender a transar, porque mulher geralmente tá muito bem resolvida. Homens, o sexo já começa de manhã, tá? Então não adianta só ligar pra mina pra transar com ela, tudo bem, às vezes a gente gosta de sexo casual, mas é bom uma boa comunicação, uma mensagem no WhatsApp, manda figurinha, manda um nude, sabe? O sexo já começa ali quando vocês acordam. Não tô falando de transar de manhã, aqui tô falando mais casais que não moram juntos. Mas mesmo os que moram juntos, às vezes tá ali na correria, acordou atrasado, tem que sair correndo, fazer comida pra filho, e levar filho na escola, ou tem que acordar e tá atrasado pra reunião do trabalho e tal. E vocês não podem fazer nada ali, acordou e tal, sabe? Dá um beijo de bom dia gostoso, tomem café da manhã juntos se for possível. E se não for, vão mandando mensagens eróticas ao longo do dia. Então assim, gente, o sexo começa já de manhã, quando vocês estão ali começando o dia, tá? Outra coisa importante que eu quero falar, que é um mito que muitos clientes me perguntam na consultoria, né? Edu, eu não me... Principalmente mulheres falam isso. Edu, eu não me sinto muito confortável de resolver briga transando. E eu tinha essa impressão também, mas eu vou dizer a vocês que eu acho que não é de tudo um problema. Eu vou explicar o porquê. Muitas vezes vocês não conseguem se comunicar porque vocês estão inundados. Quem acompanha aqui o podcast Relacionamento é Coisa Séria sabe o que eu tô falando. Estar inundado pros novos ouvintes, quem tá chegando agora, é que você se sente tão sobrecarregado de emoções negativas durante ou depois de uma briga que você não consegue fazer mais nada, você trava. No entanto, eu já resolvi muitas brigas com as minhas namoradas, ou enfim, em que, cara, a gente simplesmente transou e as coisas ficaram melhores. Então tem vezes que vocês não têm mais argumentos, vocês estão ali travados, fudidos, tá mal, só que assim fica aquele sentimento de, porra, como eu queria estar bem com essa pessoa, a gente só não conseguiu, ou porque a gente não tem as ferramentas certas, ou porque a gente não se comunicou tão bem, ou porque, sei lá, é um problema que a gente não tá conseguindo nem enxergar direito, e você tá com vontade daquela pessoa, você tá com vontade de carinho, mas rolou uma briga. Gente, deitem e transem, porque o sexo ele vai acalmar vocês, ele vai aproximar vocês, vai reconectar emocionalmente, e isso pode ser bom pra vocês dois se restabelecerem. Então, muitas vezes o sexo depois da briga não só é recomendado, como ele resolve muita coisa, tá? Seguindo, isso aqui é pras mulheres, tá? Garotas, escutem com atenção o tio Edu aqui, a voz da sabedoria. Não, tô brincando. Mas assim, homens e mulheres, primeiro, ensinem seu parceiro ou sua parceira a agradar vocês. E aí algumas mulheres, quando ouvem isso, falam assim, eu vejo muito comentário disso na internet, vejo vídeos em TikTok, toda essa porra eu não vou ficar ensinando o macho a me agradar. Então não goza, porra. Sabe? Porque, cara, pensa comigo, quantas formas diferentes tem de você mobiliar uma casa? Quantas formas diferentes tem de você se vestir com a quantidade de blusas e calças e sapatos e joias que você tem no seu armário? De quantas formas diferentes você pode fazer um trabalho, você pode escrever um relatório? Muitas, são infinitas. E de quantas formas você pode sentir prazer? Quer ver? Vou dar um exemplo de homens, falando de homens. Eu não sei de mulheres, eu gostaria que tivesse uma aqui pra falar sobre isso, mas não tem. Então eu vou falar de homens. Cara, nem todo boquete é gostoso. Tem menina que morde, tem menina que às vezes raspa o dente e não percebe. Tem menina que chupa muito forte, machuca, ou chupa de menos e fica sem pressão. Tem menina que faz muito rápido, tem menina que fica tempo demais. Então assim, e tem garotas que, chupam bem pra caralho. E é massa.
Então, assim, existem formas diferentes. E quando eu comecei a entender o que eu gostava, eu comecei a direcionar, faz mais assim, faz mais assado, que é mais gostoso. Um puxa tanto assim, opa, faz mais disso. Opa, gostei, isso, vai, só continua, só continua. Foi. Então, assim, é muito importante que a gente ensine o outro a tocar o nosso corpo. Porque a mesma coisa chegar aqui na minha casa, você chegar na minha casa vazia e falar assim, mobilia a casa do jeito que você achar que tem que ser mobiliada. Pode ser que você coloque móveis que eu nunca vou gostar, mas você não tem como saber. Você tem que me conhecer pra isso. Então, larguem nessa maneira de, não quero ensinar macho a me agradar. Porque, cara, ninguém tem bola de cristal pra saber como é que é o seu corpo. Às vezes, sei lá, eu já vi garota reclamar assim, corta a unha que tá machucando um pouquinho. As unhas. Cortei, pronto, resolveu. Mas como é que eu ia saber? Se ela não me falar, minha unha nem tá tão comprida assim, mas às vezes um pouquinho já incomoda. Então não custa falar. Né? Conversem, né? Acho muito importante ter esse diálogo pra ensinar a outra pessoa a te agradar. Aí tem outras pessoas que falam, homens e mulheres, mas daí perde a graça. Filho, perder a graça e ficar esperando. Eu já conversei com clientes e falei assim, nossa, faz 10 anos que a gente transa assim, eu não gosto. Eu falei, por que você não fala? Porque eu quero que ele adivinhe, eu quero que ela adivinhe do que eu gosto. A vida já é foda o suficiente pra ter que ficar adivinhando essas coisas, né? Então, às vezes acontece de se acertar de primeira. Já aconteceu comigo. Porra, a guria adorou, eu adorei. Mas e quando não acontece, eu vou ficar esperando? Então, não sofram com problemas que não precisam existir, tá? Seguindo aqui, acho que esse aqui é a sétima dica. Se vocês têm estilos sexuais diferentes, isso é normal, tá? Muito cliente pergunta isso. Fala, porra, que a minha namorada quer transar o tempo inteiro, eu não sou assim. Meu namorado é um tarado do cacete, toda hora o homem quer. Eu não posso olhar pra ele que ele já quer me comer e eu não quero toda hora. Como é que faz? Né? E o que acontece? Geralmente, o que muito quer cansa de insistir e o que pouco quer cansa da insistência. E aí, ou os dois não transam, ou transam um pouco e o taradão ou a taradona fica carente, ou eles transam bastante e o que não quer transar tanto acaba ficando sobrecarregado e faz o que não quer, né? Então, assim, o que eu recomendo que vocês façam? Conversem sobre isso, tá? Então, olha, você chega pro seu parceiro, eu quero transar mais, eu sinto falta de mais atividade sexual. E combinem em quais momentos vocês vão poder fazer isso, né? Como que vocês vão transar mais. Então, de repente, se os dois se gostam, se tem uma química sexual bacana, mas só um quer mais, o outro não quer tanto, então, de vez em quando você pode ceder um pouco. Nem tô tão afim assim, mas vamos lá. O sexo é sempre bom, sendo consentido e os dois gozando, tá tudo certo. E tem vezes você vai falar, olha, hoje eu realmente não tô afim, então segura o pau aí, segura a buceta que hoje não vai rolar. E tá tudo bem. Então, tentem encontrar um equilíbrio, mas falem sobre isso, que assim, quem pressiona não fica frustrado e quem é pressionado não se sente acuado. Então acho importante conversar até que vocês encontrem um bom equilíbrio. Que muitas vezes tem um que é extremamente intenso, o outro não é nada intenso. Lógico, se a coisa for muito, muito oposta, daí é foda também. Às vezes o cara quer 3 vezes por dia, a menina não quer nunca, daí também não dá. Mas tentem conversar sobre isso, tá? Conversem, dialoguem. Você sabe que eu defendo muito o diálogo aqui no relacionamento, é coisa séria. Até aproveitando, eu vou pular um tópico aqui, depois eu volto nos demais, que é o seguinte. Se você é do tipo, garoto, garota, que quer transar mais, uma dica pra você. Não queira transformar todo momento de intimidade e toque físico em transa. Tá? Isso é bem importante, eu vou explicar o porquê. Às vezes o taradinho ou a taradinha, assim, chega na cozinha já dá aquela encoxada. Tá ali lavando a louça, vai e encoxa. E toda hora e quer transar, vai lavar roupa e vai lá e dá uma encoxada. Quem mora junto sabe como é que é isso. Tá no sofá, vamos assistir um filminho. Você quer vir em casa? Porra, mas toda hora você quer transar, cara. É cansativo. Então, assim, quando você pressiona sem diálogo, como eu falei antes, você quer sexo mais frequentemente, ou tem um estilo sexual diferente, e você quer mais, e aí você fica toda hora forçando, sabe o que acontece? Você tira a graça dos momentos de simplicidade, de intimidade simples. Como assim? Às vezes eu tô vendo ali a minha namorada lavando louça, eu só quero abraçá-la por trás, dar um beijão assim nela e continuar meu trabalho, ou ir fazer outra coisa. Eu só quero ter aquele momento íntimo. E não precisa, nem tudo precisa virar transa. E isso aqui fica uma dica também, rapazes. Nem todo beijo na boca precisa terminar em transa, tá? Então às vezes a menina só quer te dar um beijão assim, porra, te abraçar gostoso, sabe, apertar tuas costas e depois seguir com a vida dela, só que é um pouco de carinho. Então não façam com que todo momento também de intimidade não sexual se transforme em transação, a coisa perde um pouco de graça, tá? E até voltando aqui pro tópico dos estilos sexuais diferentes, também tem um outro ponto, né? Às vezes um quer fazer altas fantasias e o outro também é mais conservador. Mesma coisa, conversem sobre, de vez em quando fazer uma fantasia também é legal, né? Seguindo aqui, um ponto importante em relacionamentos.
Nunca, jamais compare a sua atual ou seu atual com a sua ex-namorada ou com o seu ex-namorado. Não façam isso, tá? Uma vez aconteceu comigo, foi muito triste isso. Cara, eu tava com uma namorada, assim, a gente deu um beijo de língua super diferente, super criativo, assim. Eu olhei pra ela e falei, nossa, adorei isso. Mas foi um beijo muito legal. Ela olhou e falou assim, nossa, você nunca tinha feito assim? Falei, não. Ah, nossa, faço com um monte de gente. Falei, porra, velho, que desconfortável. Então, assim, às vezes a gente escuta coisas assim. Então, essa comparação é muito ruim. E também comentários que eu já escutei de clientes. Pô, tava lá transando com a minha namorada, ela falou assim, com o meu ex era muito melhor. Né? Ou tava transando com o meu namorado e ele ficou malzão porque que foi, acabei lembrando da minha ex. Porra, não façam isso, gente, não comentem. Guarda pra você, tá? E nem compare. Você pode comparar com si próprio, mas não conte pra pessoa, tá bom? Outro ponto, gente, muito cuidado com as perguntas traiçoeiras, tá? Por exemplo, eu fui sua melhor transa? Não tem como responder isso aqui de forma boa. Se você falar que não, você vai decepcionar. Se falar que sim, a pessoa talvez não acredite. Só faça a pergunta. Aliás, não faça a pergunta. Se a pessoa tá com você e tá gostoso, beleza. A não ser que vocês dois tenham certeza absoluta. Vocês estão, super bem casados, a vida tá ótima. E vocês falam, nossa melhor transa. Nós somos nossa melhor transa. É ou não é? Somos. Agora, se quiser perguntar mais no sentido de querer futucar, pra se comparar, então não faça pergunta. Essas perguntas são muito horríveis. Eu sou sua melhor transa. Sabe? Deixa pra lá. Outras perguntas, tipo, cara, quando garotas fazem essas perguntas, a gente nunca sabe o que fazer. Tipo, tô gorda, tô feia, cara. Se a gente falar que não, vocês não vão acreditar. Se a gente falar que sim, a gente destrói a relação. Então não façam essas perguntas traiçoeiras relacionadas a sexo, corpo e tal. Entendeu? A não ser que vocês tenham muita intimidade e falem disso de forma tranquila. Mas quando é pra testar o parceiro, eu não acho legal porque daí é joguinho, né? Ou coisas que homens perguntam, cara, meu pau é grande ou é pequeno? Tipo, cara, essa guria transa com você, tá namorando com você, tá casada com você, tá 10, 15 anos com você, é porque ela gosta do teu pau. Se ela não gosta, e mesmo que ela não gostasse, ela tava gostando de sexo com você, então não importa. Meu peito é bonito, meu peito é feio, minha bunda tá legal, minha bunda tá tamanho certo. Sabe? Essas perguntas que vêm de um ponto de vista de baixa autoestima, em que você espera que o parceiro responda algo exatamente do jeito que você quer que ele responda pra você se sentir bem, é traiçoeiro. Porque se a resposta vier diferente do que você espera, vai bater angústia. Então, assim, cuidado com essas perguntas, tá? Cuidado. Seguindo... Opa, isso aqui eu já falei, que eu fiz, vocês viram, né? Deu uma embananada aqui na ordem, mas continuando. Se você não tá afim de transar, vocês estão lá namorando e tal, tá gostoso, sabadão à noite, tomaram um vinhozinho, estão no sofá, Netflix tá chato e vocês querem que a TV fique assistindo vocês. Aliás, um dos dois quer, só que o outro não quer, o outro tá gostando do filme. Tá gostando, né? Então se você não tá afim de transar, pode falar, olha, não tô afim. E você também não é obrigado a dar um motivo. Tá? Às vezes, a gente tá aqui vendo filme, ou então só fala, olha, hoje não tô muito afim. Beleza, não tem problema nenhum. Sabe, acho que é importante a gente respeitar, né? E é importante lembrar, gente, que também quando você tá num relacionamento e você quer transar com outra pessoa, e a outra pessoa diz não, isso não significa que a pessoa não te deseja mais ou não quer estar com você ou tá com nojo de você. Não quer dizer nada, só quer dizer que naquele momento, ou por uma dor de cabeça, ou porque ela tá afim de ver o filme, ou qualquer outro motivo, ela não tá afim de transar. A gente não tem que transar toda hora, ou né, em todo momento que rola uma oportunidade. Às vezes você não tá afim. Então saibam respeitar isso. Não tá afim, beleza, segura um pouquinho e tá tudo certo, tá? Então se não tá afim de transar, tá tudo bem. Que eu vejo muita gente, atendo muita gente que reclama disso. Quantas vezes eu não transo só pra cumprir tabela? Isso é muito ruim, tá? Seguindo aqui, dica número 13. Homens, meus homens, aprendam a durar mais do que 5 minutos, tá bom? Tem muita cliente que reclama disso. A tal da ejaculação precoce, né? Só que também não precisa levar 1 hora, né? Como uma cliente minha uma vez reclamou, cara, meu namorado leva 1 hora pra gozar, eu fico lá em cima do cara, vai, e o homem não goza. Então, assim, o tempo de transa não é sempre, não é o único indicativo de que você transa bem. Não adianta você falar, vou ficar 3 horas, vou ficar a madrugada inteira metendo, você vai aguentar, teu pau vai se falar, você vai se falar a menina também, entendeu? Então, assim, homens... Só que assim, também ser muito breve não é legal. Então é importante lembrar, os dois têm que gozar. Então se você gozou rápido, acontece. Acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. Ejaculação precoce faz parte da vida do homem em algum momento. Então geralmente ou você tá ansioso, ou você tá desconfortável, ou às vezes acontece, meninas, prestem atenção na revelação do Edu aqui. Tem vezes, pelo menos acontece comigo. Homens, confirmem aí nos comentários. Vocês podem comentar aqui no Spotify, viu? Tem aqui a caixinha de perguntas, vocês podem falar comigo. Homens. Desculpa, mulheres. Foi mal.
Tem vezes que a gente acha vocês tão bonitas, tão bacanas, inteligentes, e a gente acha vocês tão gostosas, a gente tá tão apaixonado que a gente goza rápido, não é de ansiedade, insegurança, é porque a gente tá com muito tesão. Às vezes é mais forte que a gente. E tem garotas que passam por isso também, tá? Eu já estive em relacionamentos saudáveis, os dois apaixonados, a guria, cara, em 2, 3 minutos falou, já fui. Falei, nossa, uau. Então assim, acontece. Agora, se realmente é uma coisa muito frequente, ou você vai lá, come a mina em 5 minutos, já goza e foda-se ela, aí eu não acho legal, tá? Mas assim, ejaculação precoce tem tratamento, tem cura, dá pra conversar. Então se tá acontecendo muito, procure já faz ginecologista. Oh meu Deus. É o cara que atende os homens. Gente, esqueci o nome. Urologista. Ô porra, urologista. Eu já tava indo no Google, isso vocês ouviram o tecladinho, né? Enfim, entenderam? Beleza. Seguindo aqui, cara, homens. Uma lição importante. Você não é menos homem só porque você não tem transado muito. E mulheres, não tem problema nenhum se você gosta de transar bastante, tá? Nossa sociedade tem muito essa questão de cultura. E até eu tô pra gravar um episódio, acho que vai ser o 70, 71 ou 72, em que a gente vai falar sobre a cultura. O quanto a cultura do machismo é muito prejudicial. Eu ia falar prejudiciosa, ai que horror. Tem homem que fala assim, meu Deus, eu não tô transando, não tô comendo ninguém, eu não presto como homem, né? Bobagem. E mulheres, também tem mulheres que falam, ai meu Deus, eu tô transando com muita gente, meu Deus, eu sou prolixa. Calma, tá tudo certo, tá? O que eu falo pra homens e mulheres sobre essa frequência muito grande é o seguinte, o único problema de você transar com muita gente, o único não, dos vários problemas que tem de você transar com muitas pessoas seria o seguinte, primeiro, dá um trabalho da porra, às vezes você gerenciar os contatinhos ali, dá um certo trabalho, eu sei porque eu já fiz isso. Às vezes rola umas DSTs, não tô falando aqui propriamente de HIV e tal, mas cara, tem muita gente que transa muito e acaba sentindo ali uma coceirinha, um corrimento, cândida repetitiva, tem mulheres que tem muito. Então quanto mais parceiros você tem, mais fluidos você troca. Quanto mais fluidos você troca, mais pereba você pode pegar, tá? Então usem camisinha sempre e se cuidem. Fora isso, gente, tá tudo certo. E agora um assunto polêmico nesse episódio também. Não tem que ser polêmico. Não deveria ser, mas eu sei que vai ser. Então, sexo anal, né? Casais. Vamos lá. Como que é a nossa cultura hoje com a questão do sexo anal, né? Pro homem, tô falando assim de relacionamentos hétero, né? Pro homem, é a conquista máxima. Nossa, comi o cu da guria. Aí o homem fala assim, meu Deus, né? Então, e pra mulher, às vezes, é só pra agradar o cara. E eu escuto muito isso de clientes, de mulheres. Eu tenho que dar o cu, senão vai que ele vai comer outra vagabunda na rua e vai comer o cu de outra mulher. Então eu prefiro que seja o meu. Mas você gosta? Não. Então por que você faz? Vou perder o cara. Porra. Cu não é coleira pra ninguém, gente. Então assim, sexo anal é uma coisa super prazerosa. E homens, aprendam, nós temos próstata, tá? A próstata é extremamente prazerosa, então convida todos os homens. Gente, dedo no cu é super divertido. Vocês têm que experimentar essas coisas. Tem que permitir mais o corpo de vocês. O homem tem uma potência anal gigantesca. Olha o que eu tô falando. Oh meu Deus, até fiquei vermelho. Que bom que não tem imagem. Mas gente, é gostoso. Façam, tá? Mulheres, estimulem. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que foi famoso, que é o famoso dedinho no cu. Então assim, mas mulheres também, as mulheres não têm próstata, mas também podem sentir muito prazer com sexo anal. Então pratiquem, gente. Mas lembrando que muitas vezes é bom, né? Que muitas vezes o cara só quer cometer o cu porque ele quer dizer que te conquistou. É um troféu e depois ele tá cagando pra você. Nossa, que estranho falar assim, mas acabou sendo até meio macabro, né? Mas é verdade. Mas assim, se vocês dois estão afim, né, seja casal gay ou casal hétero, façam com gentileza, lembre-se de lubrificar bem, mas o sexo anal pode ser muito importante para ambos os gêneros, então explorem o corpo de vocês sem tabu aqui. Mas vocês sabem que tem gente que pensa uma coisa, acha que sexo anal é coisa do capeta, né? Não é, gente, o corpo é maravilhoso, aproveitem, tá bom? Finalmente, pra gente fechar aqui a parte de relacionamentos saudáveis. E Edu, e quando o sexo esfria, o que nós faz? Né? Então, longos períodos sem transa, ou vocês estão com preguiça de transar, às vezes acontece, já aconteceu comigo aquela preguicinha, você fala assim, puta, hoje eu nem tô tão afim, mas ela tá. Ou os dois estão com preguiça porque caíram na rotina e tal. Então, assim, o que leva o sexo a esfriar é o seguinte, gente, a rotina.
E o excesso de intimidade, casais que moram juntos, que, né, união estável, ou namorados morando juntos ali há mais de 6 meses, ou casais que estão casados há 10, 20, 30, 40 anos, cara, uma hora esfria. Então tomem muito cuidado com a rotina. E muitas vezes o sexo esfria por falta de comunicação. O cara não sabe fazer a mina gozar, ou o cara não tá curtindo o boquete, ou a mina não tá gostando da chupada, ou o cara fica assistindo toda hora sexo anal e a mulher não quer, o cara não entendeu ainda e a mulher faz só pra agradar o cara. Ou os dois não têm tempo, ou estão sempre cansados, ou tem tanto problema acontecendo, falta de grana, filho enchendo o saco, escola que tá ruim, o emprego tá fudido, que vocês são completamente engolidos pelo cotidiano e adeus libido. Nesse caso, gente, o que eu recomendo? Terapia de casal, façam consultoria, eu tô aqui pra ajudar vocês. Vocês podem também conversar sobre isso. Então assim, tá muito tempo sem transar. E o que é muito tempo sem transar, gente? Vamos supor assim, casais estão realmente com problemas, tal, vamos supor, chegou um mês, 30 dias sem sexo. Eu já acho que é um pouco demais, tá? Porque lembrando que é importante transar. Chegou a 30 dias, que eu já acho assim um absurdo. Conversem, se eu falar, pô, a gente não tá transando. E investiguem. Será que acabou o tesão? Estamos sem química? Acabou a paixão? São outros problemas? Geralmente o problema não é só o sexo. Tá, às vezes vocês estão desalinhados, saíram do vínculo seguro e foram pro ansioso ou pro evitativo, enfim, várias coisas podem acontecer. Então, quando o sexo esfria, falem sobre. Tirem esse problema do tabu e levem para uma terapia, levem para um aconselhamento para ver o que vocês podem fazer. Porque não tem que ter vergonha de admitir que tem problemas na cama. Não tenham vergonha. É isso que fode a vida sexual da humanidade. Essa mania de que não pode falar. Ai, não pode fazer sexo anal. Ai, não pode falar de boquete. Ai, não pode isso. Ai, não pode aquilo. Ai, não posso pedir, senão eu vou parecer chato. Ai, vai parecer cobrança. Ai, se eu falar pra ela... Parem, gente. Conversem, dialoguem. Oi, tá afim de transar agora? Cara, adoro quando você morde minha orelha. Morde minha orelha mais vezes, que é bem ali nesse ponto que eu gosto. Pronto! Tão mais fácil, gente. Tão mais fácil. Então, se comuniquem, tá bom? Lembrando, gente, que vocês podem me seguir lá no Instagram, tá? O link tá aqui na descrição desse episódio, mas pra quem não tá com preguiça aí, @edu.baggio. Já me perguntaram por que meu Instagram não se chama Relacionamento é Coisa Séria. É porque o podcast surgiu depois dos vídeos, tá? E é meu nome, Edu Baggio. Tá lá, tá de boa. E o Instagram não é só sobre o... Não tem relação direta com o podcast. Na verdade, as coisas se retroalimentam, mas enfim, vocês entenderam, foda-se. Então... Não esqueça também aqui de dar 5 estrelinhas, me ajuda muito, tá, gente? Tenha 5 estrelinhas. E pra quem já deu, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tá bom? E se você está com problemas na sua vida amorosa ou quer ir para o vínculo seguro, não se esqueçam de me chamar como consultor de relacionamentos. E, pausa pra água. Quero dar também algumas soluções, né? Quando o sexo está esfriando ou quando vocês querem apimentar mais a relação. E é o seguinte: primeiro, homens, né? Foco no orgasmo feminino. 2, usem figurinhas de WhatsApp, tem tanta figurinha erótica que eu acho tão legal. Usem pornografia. Como assim? Escutem o episódio 41 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Eu sempre engasgo no relacionamento, né? Relacionamento é Coisa Séria, que é o episódio 41 em que eu falo sobre como a pornografia pode contribuir pro seu relacionamento. Ela pode ser um problemão, mas ela também pode ajudar. Então compartilhem vídeos eróticos. Quero fazer isso com você. Olha isso aqui que massa. Pô, lembra quando a gente fez isso, quero fazer de novo? Usem. E vocês podem também fazer perguntas ousadas, né? Olha, você tá feliz com a nossa vida sexual? Sim ou não? Tem algo que eu fazia, que eu deixei de fazer e que você sente falta que eu faça na cama? Às vezes aquele jeitinho que você pegava nas costas dele que você nunca mais fez porque esqueceu ou achou que ele não gostava, né? Ele gostava, na verdade, só que ele nunca te contou. Você tá vendo? Comunicação é importante. Fiz algo que você não curtiu, aquele dedinho naquele lugar, de repente você não gostou tanto, ou aquela vez que eu lambi a sua cara inteira que eu tava muito excitado, de repente você achou nojento, enfim, né? Teve alguma coisa que você não curtiu? Falem sobre. Qual foi a sua... aliás, você pode perguntar qual foi a nossa melhor transa na sua opinião. Porra, foi aquele dia na praia. Porra, foi aquele dia no carro. Porra, foi aquele dia no chuveiro. Massa, façam mais disso. Outra coisa que vale a pena perguntar pra abrir essa porra toda aí: você tem alguma fantasia? Quer se vestir de enfermeira? Quer que eu me vista de bombeiro? Quer que eu, sei lá, passe Nutella pelo corpo inteiro? Enfim, gente, usem a criatividade, sexo é bom. Outra pergunta que eu acho bem legal de fazer é: tem alguma roupa que eu goste, que me deixa mais gostosa ou mais gostoso pra você? Enfim, eu lembro uma vez, cara, que eu dei match com uma menina no Tinder. Nossa, faz muito tempo isso. E uns 2, 3 meses depois que a gente tava saindo, tinha uma foto dela, cara, tava com um vestido preto. Ai, meu Deus. Um dia eu falei pra ela assim: você ainda tem esse vestido? Ela falou: tenho. Eu falei: vem pra casa com esse vestido, por favor. Ela falou: nossa, se eu soubesse, já tinha ido. Ela veio e foi do caralho. Então peçam, né?
Ai, saudade desse dia. Muito bem, e agora vamos deixar o episódio um pouquinho só triste, mas só um pouquinho. Mas vocês vão ver que vai valer a pena. Sexo nos relacionamentos tóxicos não é pra ser triste, tá? É um pouquinho, mas não é pra deixar ninguém mal. Vamos lá. Gente, o que eu quero falar sobre relacionamento tóxico? Eu falo bastante no podcast inteiro, então se vocês querem aprofundar em relacionamento tóxico, é só escutar qualquer outro episódio meu. Quase todos são sobre isso. Mas, porque é onde tá o problema de verdade. Mas o que eu quero falar hoje? Eu quero falar uma parada diferente, que é o seguinte. O que eu reparo na grande esmagadora maioria dos clientes que eu atendo na minha consultoria de relacionamentos, que é o seguinte. Não é 100%, mas grande parte dos casais ou das pessoas vítimas de relacionamentos saudáveis, relacionamentos tóxicos, tem sexo bom nesse relacionamento. É impressionante como geralmente quando o relacionamento é tóxico, tipo, tem agressão, tem sabotagem, tem briga, né? Tem ameaças, enfim, aquela coisa doida de... Enfim, você sabe que é um relacionamento tóxico abusivo. Geralmente o sexo é incrível. Você me pergunta assim, o que tem de bom? Nossa, do sexo é muito bom. Ah, entendi. É sempre assim, gente, sempre assim. E geralmente os relacionamentos ficam tóxicos e permanecem, e às vezes as pessoas ficam 5, 10, 20 anos. Eu atendi esses dias uma moça que tá há 20 anos, que era um relacionamento bosta. Eu falei assim, eu nem deixei ela terminar de falar. Ela falou, contou, tá ruim, isso aqui, não sei o que. Ele me xinga, eu xingo ele. Eu humilho ele na rua, ele me humilha também. A gente já saiu no tapa junto. Ela falou assim, aposto que o sexo é bom. Nossa, como é que você sabia? Eu falei, é sempre assim. É foda, porque a gente confunde a química sexual com amor. A gente confunde a química sexual com amor. E tem muitos casais que estão juntos só porque a trans é boa. O resto é uma bosta. Ou é ruim, ou não é tão bom assim. Então, geralmente, relacionamentos tóxicos têm sexo muito intenso e muitas vezes é maluco. Assim, de brigar, quebrar a casa inteira, mandar tomar no cu e termina com uma transa foda. Mas Edu, você acabou de falar, que eu me escutei muito bem, aliás, que eu escutei você muito bem, que muitas vezes o sexo ajuda pra resolver brigas. Sim, em relacionamentos saudáveis. Às vezes rola. Às vezes a única coisa que vocês podem fazer é deitar de conchinha e se amar loucamente ali e meter gostoso. E tá tudo bem. Só que vocês estão no relacionamento saudável. A única questão é que ali vocês estão tentando alinhar uma questão que não deu boa. Não conseguiram se ajeitar pra um jantar, não conseguiram decidir uma viagem. Ou ele pecou em alguma coisa, ou ela pecou em alguma coisa que magoou. E ali às vezes uma transa resolve. Mas não é o caso de sexo, de relacionamento tóxico, em que tem violência psicológica, tem gaslighting, tem manipulação, tem mentira, tem traição. Aí não adianta, gente, né? O sexo não vai fazer milagre. E a frase final desse episódio vai falar sobre isso. Calma, já estamos chegando lá. Então, assim, geralmente relacionamento tóxico tem sexo intenso e muito maluco. E é isso que deixa gostoso. Porque tem gente que se acostuma com a briga, com a dopamina da agressão. E depois tudo se resolve no sexo. E o sexo é incrível. Nossa, passa o final de semana inteiro dentro de casa, trancados, a janela suada, que nem aquela cena do Titanic lá. Nossa, onde é que você foi, Edu? Meu Deus, volta. Ok? E aí vive de iFood, porque vocês não querem nem sair de casa. Só põe o roupão, atende o cara na porta e volta e vão meter, né? Aí é uma briguinha, pá, o relacionamento volta a ficar uma bosta. Então é muito comum, então cuidado com isso, tá, gente? Então quando a única coisa boa entre vocês dois é o sexo e o resto é uma merda, não é o sexo que segura, né? E nos relacionamentos tóxicos, geralmente, o sexo e a briga se misturam de um jeito muito ruim. Então tomem cuidado com isso, tá? E pra gente fechar esse episódio de hoje, gente, eu queria falar sobre a sexualidade pós-término, que é uma coisa que acontece bastante, né? Que é o sexo pós-término, que é o seguinte. Não é o sexo, seria a sexualidade, vocês já vão entender. Que é a possessividade com o ex, tá? Como que geralmente os meus clientes e os meus seguidores se queixam quando eles terminam, né, a respeito do sexo? O que eles vão falar? O maior medo dos homens, que a maioria dos homens falam, é: porra, minha ex já deve estar transando com outros caras. E eu olho pra ele e falo assim: e qual que é o problema? Porra, Edu, como assim? Eles ficam bravos quando eu falo isso. Só que eu falo assim: cara, ela tem corpo, ela tem vontade, ela é livre, ela transa com o que ela quiser. Mas faz uma semana que a gente terminou. Meu amigo, vocês terminaram. Não tem prazo. Vocês estavam mal pra caralho. Ela pode conhecer outras pessoas. Ou 1 mês depois, 6 meses depois, não importa. Você realmente acha que essa mulher nunca mais vai transar com nenhum outro homem? E tem cara que responde: aham, eu gostaria que não. Porra, meu amigo. Possessividade com essa merda agora não faz sentido. Não faz sentido, meu. Então, assim, homens geralmente vêm e o homem, ele é mais detalhista. E o homem é muito ligado ao físico da mulher. Então, já escutei de casa assim: porra, não acredito que outro cara vai meter o pau naquela buceta gostosa. Pois é, meu amigo. Se vocês tivessem me procurado antes, talvez vocês não tivessem terminado. Às vezes as pessoas só me procuram quando a coisa já tá fora de salvação,
né? Tu escuta muito isso, pô, acredito que ela já tá sentando em outra piroca. Você fala, cara... E eu sempre vou defender o ex. Por mais que eu não conheça o ex ou a ex, eu sempre falo, cara, ela é livre. E você realmente tem alguma dúvida de que ela não vai fazer, de que ela vai fazer com outros casos o que fazer com você, é normal, gente, isso é sexo. Quando a gente tá com alguém, a gente vai no cinema, a gente vai na padaria tomar um cafezinho, a gente vai ver os pais, a gente transa e faz de tudo. Normal, gente. E eles me perguntam, mas você não se incomoda de que a sua ex agora tá chupando outro cara? Eu falei, meu filho, amigo, tomara que ela esteja, porque é bom pra caralho. E tomara que ela esteja recebendo uma bela chupada do cara também. Eu quero que ela seja feliz. Por que eu vou querer o oposto? E eu não sou tão arrogante, filha da puta, de achar que eu sou o único capaz de dar prazer pra essa mulher. Testa o cavalo, meu irmão. E como que as mulheres geralmente falam? É o mesmo medo, só que elas expressam de outra forma. A mulher geralmente ela expressa o medo, essa possessividade com o ex, dizendo o seguinte: elas são mais emotivas. Elas falam, meu ex já seguiu em frente e não tá sofrendo. Eu pergunto, daí eu provoco, né? Eu falo, provoco no bom sentido. Uma pergunta de reflexão. Tá, mas você já tem noção de que ele já tá saindo com outras garotas, provavelmente já transaram, tá seguindo a vida dele, daqui a pouco aparece com uma namorada? Às vezes eu penso nisso, mas porra, eu tô aqui toda fodida, mal paga, cagada, na melancolia, eu tô procurando ajuda, tô fazendo terapia, tomando remédio, tô aqui com você na consultoria, e o filho da puta tá lá postando um monte de foto com essa vagabunda. Pois é, a vida segue, gente. Eu nunca dou razão pra quem tá com possessividade com o ex. Eu sempre dou razão pro ex. Falei, cara, ele pode. Não importa se ele te traiu, se ela te traiu, se ela, sabe, ferrou com a tua vida, ou se o cara ferrou com a vida da menina, não importa. A vida segue, gente. Não existe isso de colocar uma coleira e esperar que a menina ou o cara nunca mais vai ter outro relacionamento. E tem gente que espera isso. Então não faz sentido, tá, gente? Então assim, por isso que eu falo pra vocês, a beleza do contato zero. Se você fica procurando, você vai achar. Então não façam, não fiquem seguindo o Instagram, não fiquem futucando, sabe? Ela postou um stories, tem 2 taças ali, 2 copos de cerveja, com certeza tá sentando em outra piroca, ou meu ex-namorado já tá sendo com uma vagabunda. Pois é, a vida segue. Mas ele me traiu, ele fudeu com a minha vida. Tudo bem, mas cara, ninguém deve fidelidade a ex-namorado, com todo respeito. Então deixa. Porque essa possessividade tem muito a ver com ego, tem a ver com ciúmes, tem a ver com insegurança, e tem a ver com puta egoísmo, até um certo narcisismo de achar que a pessoa só seria feliz do seu lado. Você não é tão insubstituível, nem é tão precioso assim, tá? Meu alecrim, minha alecrim dourado, tá bom? E pra fechar o episódio de hoje, que meu Deus, ficou gigante, e eu tava com medo dele não ter pauta, viu? A frase final eu não vou explicar dessa vez, porque ela é tão maravilhosa que eu quero que vocês deem uma suada. Mas se alguém não entender, pergunta aí aqui no Spotify, tem o espaço da caixinha de perguntas que a gente conversa, tá bom? Essa frase vem de uma escritora americana chamada Mary McCarthy. Tão gostoso falar esse nome. Mary McCarthy. Acho que é a primeira vez que eu trago uma frase que eu achei o autor, que é real e que eu dou o crédito. Porque geralmente a frase tá na internet, ou é do Einstein, ou é do Isaac Newton, ou é do Silvio Santos, sei lá. Sempre de algum cara muito fodão, assim. Ou de alguma mulher muito fodona. E a gente sabe que não é dessa pessoa. Então vamos lá. Vou falar devagarinho pra vocês prestarem atenção. Você não deve forçar o sexo a fazer o trabalho do amor, nem forçar o amor a fazer o trabalho do sexo. Lá na metade do episódio eu falei que a frase ia ser explicada, ia fazer uma conexão com o meio do episódio. Então se você não lembra, volta e escuta esse episódio todo de novo. Vou falar mais uma vez. Você não deve forçar o sexo a fazer o trabalho do amor, nem forçar o amor a fazer o trabalho do sexo. Para bom entendedor, meia palavra basta. E é isso aí, gente. Mais um grande episódio aqui do Relacionamento é Coisa Séria. E como eu sempre falo pra vocês, gente, eu tô realizando um sonho com esse podcast, tá? Vocês não fazem ideia do quanto é satisfatório. E até um pouco antes de eu gravar esse episódio aqui, eu recebi uma mensagem muito bonita no TikTok de uma seguidora, explicando que ela fez uma merda no casamento dela e que reclamou com uma amiga. Essa amiga falou, escuta o podcast do Edu, Relacionamento é Coisa Séria, tá aqui o link. Ela falou, que saco esse conteúdo de relacionamento. E que ela foi lavar a louça, enfim, e resolveu dar uma chance, e que o que ela escutou no meu podcast resolveu o casamento dela. Ela não me contou qual que foi, eu até tenho que responder ela, mas eu tirei um print da mensagem dela e mandei pra uma amigona minha. Falei, guria, olha só o que eu recebi. E saber que o conteúdo que eu produzo aqui tem esse poder de, às vezes, salvar um casamento,
e que tem tantas pessoas sendo impactadas e que essa pessoa para tudo que tá fazendo pra digitar lá no TikTok, edu.bajo, achar meu perfil, me mandar uma mensagem. Ela ainda falou, eu sei que você nunca vai ler essa mensagem. E é foda, porque às vezes eu recebo muita mesmo, às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas... E ela parou tudo, escreveu e mandou isso pra mim. É muito legal, gente, é muito legal porque eu nem tinha ideia de fazer um podcast. Eu só queria fazer os vídeos ali no Instagram, porque eu sou formado em cinema, eu gosto de psicologia e eu gosto muito de fazer vídeos, mas como eu gosto muito de falar e os vídeos são muito curtos, eu queria um espaço para que eu pudesse me manifestar de uma forma mais livre, mais solta, porque eu sei que eu falo pra caralho. Sou meio pirula aqui, quem gosta de pirula sabe o que eu tô falando. Então, é muito gratificante. E, gente, vocês não têm ideia do impacto dessas mensagens na minha vida. Eu me sinto muito orgulhoso do meu trabalho e grato, porque o que eu quero é que vocês amem com mais qualidade e tenham relacionamentos saudáveis, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado e vão transar, gente. Vão dar metão, é gostoso pra caralho fazer sexo, então vamos todos comemorar essa noite, transando bastante essa noite, nessa quarta-feira, transando bastante. Então tenham um bom restinho de semana, amo vocês, beijos, fui!